Conta para nós como é que tá a emergência hoje. Como é que tá, assim, para uma pessoa entender, quando tu abre lá, tu botou o teu jaleco, botou o teu crachá, o que que tu vê? O que que tu vê lá? Nossa, parece forte, parece apelativo, mas não é. Quando eu chego no plantão, eu me paramento, eu respiro fundo, eu olho aquilo e a única coisa que me vem à cabeça é desespero. A gente está passando por momentos desesperadores, assim, e muito tristes, porque a gente olha e qual que é a visão, né? Essa comparação com a guerra, né? A gente lida com soldados ainda vivos, então eu não vejo corpos jogados no chão, mas eu vejo gente doente, machucada, agonizando em grande volume ao mesmo tempo na minha frente. E eu sou uma só. Então essa é a sensação. Tá todo mundo ali precisando de mim, precisando muito naquele momento e de imediato. E eu sou uma só. E a sensação é de que eu não vou dar conta. E a gente está passando por momentos que realmente a gente não está dando conta. É ruim, é muito ruim, isso é difícil, assim, a gente fica até meio, a voz treme um pouquinho, porque eu nunca pensei, assim, que como emergencista eu ia lidar com uma situação tão caótica, sabe? A gente está acostumado a correr atrás, a brigar dentro do departamento, a brigar pelas coisas mesmo. Olha, eu preciso que esse paciente suba para a UTI. E você vai lá e briga com quem for para conseguir um leito para esse paciente. E você pede precisa de uma avaliação, você vai lá e briga, e briga. E eu sou assim, eu brigo para os meus pacientes. O Eduardo deve lembrar um pouquinho que eu não deixo, eu brigo. E eu acho que a gente está acostumado já, assim, a gente lida num ambiente de muito estresse, a gente tem que trabalhar rápido, a cabeça tem que agir rapidamente, tem que fazer as coisas rapidamente, tem que transformar nosso pensamento em ação muito rápido. Só que a gente está numa situação que nem se eu fosse 5 vezes mais rápida do que eu sou, mais eficiente do que eu sou, eu conseguiria dar conta. Então, a sensação é essa, é um desespero. E aí a gente começa, assim, a tentar articular maneiras de amenizar a situação. Então, aí a gente analisa melhor os casos, vamos começar pelo pior, a gente avalia os pacientes mais graves, a gente toma decisões mais difíceis para os pacientes mais graves. Agora eu preciso focar realmente, olha, esse paciente precisa da minha atenção, esse grupo de pacientes precisa da minha atenção, mas eu vou focar minha atenção para os graves. Mesmo sabendo que talvez o ideal fosse eu estar com aqueles ali também, que parecem menos graves. Então, eu acho que é essa sensação de falta de controle. Então a gente fica bem desesperado mesmo, eu diria desespero. E só quem está ali na frente mesmo dos pacientes, olhando o rosto deles, ouvindo os familiares, conversando com as pessoas todos os dias, acho que só a gente consegue entender de verdade. Assim, a gente fala muito, tem havido muita campanha, eu tento passar muito isso para as pessoas, que realmente é desesperador, porque quando a gente vê assim na televisão, enfim, as notícias é um número, né? E a gente fica, morreu muita gente, nossa, pois é. Mas quando esse monte de número está na tua frente e tu é a única esperança dessas pessoas naquele momento, deixa de ser um número, né? É um rosto, não é o rosto só do teu paciente, é o rosto dele, o rosto do familiar dele que você acabou de conversar, é a voz do familiar para quem você está passando notícia no telefone. E aí aquele peso e aquela dor se tornam maiores para quem está do lado, né? Eles não são meus familiares, eu não conheço eles, mas a gente fica tão envolvido, né? A gente já se envolve como médico, e numa situação dessa a gente fica mais envolvido ainda. Então é muito doloroso, assim. É bem dolorosa essa situação e é uma coisa realmente muito nova. Por mais que a gente já tenha passado por situações difíceis e de superlotação, isso que vem acontecendo realmente é muito triste. O que é importante, desculpa te interromper, mas assim, a própria humanização do atendimento, né? Eu tenho visto coisas assim que são de partir o coração, assim, de a gente internar 4, 5, 6 pacientes um atrás do outro ali na UPA onde eu trabalho, e na UPA ainda é pior, porque a UPA não é um hospital, então, assim, a estrutura e o recurso são muito mais escassos. Eu não consigo adaptar uma UTI onde era uma unidade semi-intensiva, porque não existe esse ambiente, não existia UTI. Então, você vê idosos de 70, 80 anos sentados na cadeirinha de plástico. Então, é uma coisa
você já está no desespero pela parte técnica, né? Então, assim, já é tecnicamente horrível você mudar os seus parâmetros, por exemplo. Olha, esse paciente ele está numa máscara, mas ele não vai para a UTI agora porque tem um muito mais grave que ele que vai na frente, porque está em ventilação mecânica, ou está mais tempo em ventilação mecânica aguardando na lista de espera de leito. Então, você sabe que aquele paciente não vai. Então, você tem que tolerar coisas que antes você não toleraria. Né? Por exemplo, o paciente está ali com a máscara, um paciente desses, num cenário normal, ele estaria sendo preparado para ser entubado. E muitas vezes, se ele está tolerando bem, se ele está com a oxigenação adequada, se ele está estável e está confortável, ele vai se manter na máscara, porque intubação para ele naquele momento talvez não seja o melhor que a gente possa oferecer dentro do contexto que a gente está trabalhando. Então, a gente mudou a nossa forma de trabalhar para tentar adaptar essa realidade. E essa questão da humanização também é muito triste, assim, porque eu, pelo menos, assim, eu tenho um modo de trabalhar, assim, muito objetivo, muito rápido, mas eu não, com certeza, eu não me arrependo de perder meia hora, 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos que sejam, sentada com o familiar dentro da minha sala conversando. Eu acho que, assim, também é nosso papel dentro da emergência acolher o familiar e o paciente de uma forma humana, não somente explicar que ele está ruim, que ele vai precisar de uma intubação e que é grave. Fique sabendo que é grave e se prepare para o pior. Não, é acolher, é perguntar o que aquela pessoa entende daquilo, se a pessoa está ciente daquele momento que a gente está vivendo, do recurso que a gente tem naquele momento, se ela está ciente do que está entendendo o que eu estou dizendo, de acolher. E a gente não consegue mais fazer isso também da maneira que a gente deveria fazer. Eu não consigo mais ter o tempo que eu tinha para sentar com uma família inteira e explicar que talvez o familiar deles não resista àquela doença, por ser muito grave e estar no estágio avançado e muito grave da doença. Eu não consigo mais oferecer o mínimo conforto para um idoso de 70, 80 anos, dar uma maca, um lugar para ele deitar, uma poltrona para ele recostar. Não, ele vai ter que passar talvez 12 horas sentado numa cadeira de plástico, uma cadeira de recepção, porque não tem espaço físico para colocar aquela pessoa, porque a única parede de oxigênio é aquela, e a única forma de atender todo mundo é colocando 5 cadeirinhas de plástico grudadas na parede. Então, a gente mudou muitas coisas no nossa forma de atender, por necessidade, claro, né? E também é uma coisa muito triste você não poder oferecer um atendimento de tanta qualidade e acolher as pessoas como elas gostariam. Deixa eu só falar uma coisa que eu acabei de lembrar, assim, que também é importante falar, que eu tenho tido experiências muito boas com os pacientes e os familiares, por incrível que pareça. A gente que trabalha dessa maneira, né, a gente fica muito receoso do que as pessoas vão achar do nosso trabalho e daqui a pouco, ela vai descobrir que o pai dela, o avô dela está sentado numa cadeira e ela vai ficar muito brava comigo e vai me xingar e dizer que é um absurdo, fazer um escândalo. Você já vai conversar com as pessoas assim, se sentindo culpado por aquela situação, mesmo sabendo que a culpa não é nossa, né? Mas é muito pesado isso, né? E eu tenho recebido feedbacks muito positivos dos familiares e dos pacientes, sabe? Isso é muito bom e isso acalenta nosso coração de uma maneira indescritível, sabe? Eu me lembrei agora de uma situação que eu passei ontem, dando notícias para os familiares por telefone, né? Porque não está tendo mais visita presencial nos lugares, por questão, enfim, da contaminação. E eu liguei para várias famílias ontem. Enfim, algumas eu não dei notícias boas, o que é mais difícil ainda, né? Você dizer que o familiar está grave, que piorou, que vai ser entubado, que foi entubado por telefone é muito triste, muito difícil, mas eu recebi feedbacks muito positivos. As pessoas realmente agradecendo, palavras muito positivas de acolhimento a nós, sabe? Então, é muito bom também ver quando e a gente tem que reconhecer também que a gente tem recebido, eu pelo menos na minha prática diária, tenho recebido muito feedback bacana das pessoas. E isso faz a gente realmente se sentir mais à vontade e sentir que a gente não está trabalhando sozinho, porque a gente, como eu disse antes, né, a gente trabalhar com as pessoas a nosso favor, né, com a população a nosso favor, facilita demais o nosso trabalho. Pode parecer uma bobagem, mas receber esse feedback, esse agradecimento, enfim, né, esse carinho das pessoas em resposta ao teu trabalho e à tua dedicação, eu acho que não tem preço, é a melhor coisa que acontece. Então, dentro desse caos, a gente de vez em quando ainda acha uma coisa boa.